E aí galera, Gabriel de novo. E é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, por quê? Porque a primeira vez que eu gravei, eu não achei que esse vídeo ficou legal, eu achei que eu enrolei demais, não fui direto ao ponto, né? O ponto principal do vídeo. Então cá estamos nós aqui de novo. Esse vídeo vocês podem reparar que a qualidade do áudio dele tá um pouquinho melhor. Tá bem melhor, na verdade, é porque eu tô usando esse microfone agora que vocês estão vendo aqui. E também, por quê? Porque eu tenho a placa de vídeo agora, então esse vídeo vai conseguir ser renderizado 60 fps. Vou gravar um vídeo depois sobre isso. Mas, como eu falei que a primeira vez que eu gravei esse vídeo eu não fui direto ao ponto, agora eu vou. Bom, esse vídeo eu vou falar sobre terapia e como que ela tá funcionando pra mim e se é possível mesmo a terapia ser funcional pra você. Eu quero citar alguns pontos aqui. Então vamos lá. Cara, indo bem direto ao ponto, eu fiz terapia acho que 3 vezes na minha vida, tipo, em algumas ocasiões, e só agora que eu tô conseguindo realmente dar uma continuidade nisso, porque é um processo difícil de se adaptar. É um processo que você vai ter que falar sobre coisas que é desconfortável pra você, e é um processo que você não vai conseguir se você não souber se expressar direito. É claro, né? Lá você aprende a se expressar também, né? Você falar sobre o que você sente, só que você tem que entender que vai ser um processo desconfortável. Então, dando um contexto geral, desde os meus 9 anos de idade, eu sofro com algumas crises estranhas, da onde eu começo a paralisar, eu começo a suar muito. Não, isso acho que é a famosa crise de ansiedade, né? Mas desde os 9 anos eu começo a paralisar, suo muito, fico muito quieto, começa a tremer para caramba também, começa a passar mal, dá muita dor no estômago. Dores essas, inclusive, que ficaram pior em 2022. Já cheguei aí no hospital algumas vezes por causa disso, não só por causa do estômago, também por causa que uma dessas crises foi tão forte que eu tive que realmente parar no hospital, porque eu achei que eu tava passando mal. E na verdade não era. E eu, lá no hospital, eu comecei a ter a mesma tremedeira de novo, e aí. E choro, então, cara, esquisito, basicamente. E eu cheguei a passar na terapia uma vez nessa época, não deu certo, isso com 9 anos de idade, não deu certo. Passei de novo com 15 já foi uma situação um pouco diferente, eu ainda tinha essas crises, tinha acabado de voltar da pandemia, então na pandemia piorou um pouco o que eu já tinha na escola. Fora também que na escola eu sofri um pouco de bullying, acho que não foi nada muito pesado, mas eu acabei sofrendo também. Alguns momentos foram um pouco pesados, mas basicamente é isso. Esses foram meio que os motivos que me levaram a fazer a terapia. Mas eu acho que o principal mesmo foi uma depressão, que eu não consigo cravar que é, porque eu não tenho nenhum diagnóstico, nenhum laudo, mas uma depressão que me fez voltar de novo, acho que no final do ano passado. Na verdade, minto. No final do ano passado, tava sendo a melhor época da minha vida e foi quando eu resolvi fazer. Porque eu falei, cara, eu mesmo, tipo, estando no meu auge, assim, eu ainda sinto que alguma coisa tá errada. Então eu vou me dar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu negligenciei um pouco esse tratamento por muito tempo, mas agora eu vou tentar. E vem dando muito certo, cara. Mas justamente por causa disso. Por quê? Foi entender que o processo, ele é doloroso. Não doloroso, mas, tipo, ele é desconfortável. É entender que esse processo exige muita paciência, muita calma e exige também muita tolerância, porque é óbvio que se você olhar uma visão de uma outra pessoa por fora, é capaz que ela fale algumas coisas, um psicólogo, terapeuta, enfim, que não façam sentido pra você. Mas isso não é um ataque, não é tô colocando tipo palavras na sua boca e tal. Não, isso é na verdade, cara, só um sinal de que estão buscando, né? Ele tá tentando buscar ali um entendimento, entende? Não é necessariamente, você pode corrigir o seu terapeuta também, e se ele não aceitar isso, muito provavelmente ele é um mau profissional. Então, é isso, basicamente. Só que eu vou levar o ponto que eu escrevi na legenda desse vídeo, né? Na capinha. Cara, a terapia ela não vai funcionar pra todo mundo. Principalmente porque algumas pessoas não conseguem se expressar direito. É bom elas fazerem.
Principalmente porque às vezes o problema ele já se resolve de uma outra forma. E agora que eu vou entrar no assunto de academia de novo. E às vezes não funciona pra você. É um método de tratamento que não vai funcionar, não vai ser funcional pra você. Entende? Pessoas são diferentes. E às vezes o que funciona pra mim não vai funcionar pra você. Eu vejo muito preconceito, né, com esse tipo de tratamento. De pessoas falando que, eu não preciso disso, de ficar conversando, tal, terapia de homem é capinar um lote, ou, sei lá, meu único terapeuta é Jesus e que não sei o quê. Isso é bem perigoso, porque é o mesmo pensamento que te afasta de buscar um tratamento que funciona, algo profissional, que às vezes pode te ajudar muito na sua vida. A gente vê muitos homens, né, muitas pessoas que acabam internalizando tanto os problemas dela e guardando tanto rancor, tanta mágoa, que elas vão soltar isso ou numa carta de despedida, se vocês entendem o que eu tô falando, ou vão acabar cometendo algum crime, ou simplesmente vão surtar. E tudo isso poderia ter sido resolvido de uma forma simples, cara, porque às vezes a gente transforma problemas pequenos em problemas muito maiores do que eles realmente são. Então, isso é algo bom também. Fora que esse é o tratamento que te dá um autocontrole, um senso de você entender o que acontece com as suas emoções e mesmo assim agir de forma racional. Você não tende tanto a cair mais pro lado emocional e tenta sempre ser um pouco mais racional. É claro que você vai cair pro lado emocional às vezes porque você é um ser humano. O ser humano sente emoções. A não ser que você seja um psicopata, mas aí é papo de outra história, eu não sou aqui nenhum médico. Mas beleza. Eu vou falar sobre treino por quê? Porque um dos pontos que eu acho que mais fazem homens terem depressão, homens se sentirem mal, é o seguinte: sentir que você não tem controle sobre a sua vida. Esse é um dos pontos, cara, que com certeza, assim, se você tirar isso de um cara, se você tirar essa sensação de que ele tem um controle, mano, ele vai ficar zoado, entende? Porque é isso que move a gente, basicamente. É sentir que a gente tem algum controle. E fazer uma academia, fazer um exercício, cara, ele é o primeiro ponto de que você consegue ter o controle da sua vida. Ele é o primeiro ponto de que você consegue ter o controle sobre o seu corpo. Isso significa que se você consegue ter o controle do seu corpo, você consegue ter controle em outras áreas da sua vida. Basicamente é isso. Então, isso já te dá um senso, uma sensação de tipo, caraca, tenho controle e eu consigo mudar minha vida. Então, você prova pra você mesmo que você consegue mudar se você quiser, entende? Fora que você assume um compromisso com você mesmo, com seu próprio corpo, com a sua rotina. Você assume um compromisso com se alimentar melhor, de disciplina também. Então é algo que só te agrega muito. E às vezes, cara, só de você fazer a academia, de treinar, sentir esse senso de ter um controle sobre a sua vida, cara, às vezes só isso já é o suficiente pra acabar com o seu problema, pra acabar com a sua mágoa, com a sua depressão, sabe? Às vezes mudar os hábitos também é algo que já pode acabar com o problema, porque a gente vê muitas pessoas, que se sentem mal, que se sentem tristes ou que se sentem sem energia, mas você vai ver a rotina dessas pessoas, cara. E a rotina delas é o quê? É acordar tarde, dormir tarde, acordar tarde, dormir tarde, comer mal, beber pouca água, não fazer nada, não fazer um exercício, fumar. E é lógico que essas pessoas vão se sentir mal, cara. É impossível você ter uma saúde mental boa se a sua saúde física não tá boa. E é impossível você ter uma saúde física boa se a mental também não tá boa. Visto isso, a gente pode falar sobre os problemas no estômago, né? Mas, basicamente, cara, é isso. Ter esse senso de controle. E tem um ponto que eu quero voltar a retomar, que eu esqueci. Eu fui viajando aqui. Calma aí. Tá. Acho que agora vem a finalização do vídeo, né? A falar de novo sobre o meu ponto de vista. Por quê? Eu sou o cara que hoje treina e hoje faz a terapia. Eu faço as duas coisas e as duas coisas funcionaram muito bem pra mim. A academia, por quê? É o físico, você substituir aqueles hormônios ruins que a depressão, que a ansiedade, que o estresse te dá. Aquelas substâncias que te deixam como se você estivesse carregando uma bigorna nas suas costas. Você meio que libera essa toxina e substitui com outros hormônios que são liberados durante o treinamento, que fazem você se sentir mais feliz, mais disposto.
Tanto que depois de um treino é os momentos, cara, que eu tô mais disposto. É os momentos que geralmente eu edito o vídeo, que eu editei o vídeo de ontem, mas que eu não achei que ficou legal. É os momentos que você mais está disposto pra fazer depois de treinar e tal. Então, é basicamente isso. Terapia e treino funcionam muito bem pra mim hoje em dia. Acho que foi a combinação que foi muito boa pra mim, que me fez entender coisas que a terapia me ajudou a entender situações que antes eu não entendia, que eu não sabia como lidar direito. O treino foi o de sempre, foi eu senti que eu tenho controle, que eu, porra, sou foda se eu consigo ter o corpo que eu tenho hoje foi por causa de muito esforço, então se eu consigo aplicar esse esforço pra treinar, eu consigo aplicar esse esforço em outras coisas. E basicamente é isso. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado do meu ponto de vista. E é isso. Paz.